Nas escrituras hebraicas da Bíblia, vários profetas falaram do dia de Jeová ou de um dia pertencente a Jeová. A descrição que fazem do dia de Jeová não deixa dúvida de que se refere especialmente a um tempo em que Deus se levanta para executar julgamento contra os maus e os seus inimigos ou os que atacam o seu povo. Houve, no entanto, diferentes dias de Jeová que, em certas ocasiões, acometeram a antiga nação de Israel com muita fúria e punição, devido à sua conduta rebelde e graves transgressões das leis de Deus que os israelitas haviam se comprometido a obedecer. Em Deuteronômio 10, versículo 17, Jeová avisou que não trata a ninguém com parcialidade. Se obedecessem, ele os abençoaria, bem como a sua terra e os seus animais. Mas se o desobedecessem, ele os puniria na mesma medida, conforme Deuteronômio capítulo 11, versículos 13 ao 17. Ele também acrescentou: você levará muita semente ao campo, mas colherá pouco, porque o gafanhoto a devorará. Plantará e cultivará vinhedos, mas não beberá vinho, nem colherá nada, porque o verme os consumirá. Enxames de insetos infestarão todas as suas árvores e os frutos da sua terra. Todas essas maldições certamente virão sobre você, o perseguirão e o alcançarão, até que seja exterminado, porque você não escutou a voz de Jeová seu Deus, guardando os mandamentos e os decretos que ele lhe ordenou. Deuteronômio, capítulo 28, versículos 38, 39, 42 e 45. Essas maldições que Deus predisse acabaram alcançando ou se tornando realidade para os israelitas por volta do tempo em que Joel servia como profeta no 8º século antes da Era Comum. Nessa época, Joel anunciou o dia de Jeová para aquela nação com essas palavras: ai por causa daquele dia, pois o dia de Jeová está próximo e virá como destruição da parte do Todo-Poderoso, conforme Joel capítulo 1, versículo 15. A profecia de Joel também falava de grandes enxames de gafanhotos que, de tão numerosos, haveriam de ocultar o brilho do sol, da lua e das estrelas, conforme Joel capítulo 2, versículos 10 e 11. Por vários anos, os gafanhotos tinham devastado as lavouras e os campos de pastagens da nação, espalhando a fome entre os animais. A destruição causada pelos gafanhotos se intensificou com as subsequentes estiagens prolongadas e incêndios florestais, de acordo com Joel capítulo 1, versículos 4, 10, 11, 18 ao 20. Portanto, os judeus na época de Joel tinham de se arrepender de suas transgressões e voltar para Jeová. Somente assim, ele reconsideraria a calamidade que lhes havia causado, revertendo seus efeitos mortíferos e derramando as suas bênçãos sobre os que se arrependessem, conforme Joel, capítulo 2, versículos 12 ao 14, versículo 18 e também os versículos 21 ao 26. Amós, outro profeta que provavelmente foi contemporâneo de Joel, profetizou contra Israel, Judá e outras nações vizinhas. Amós também falou
de um dia de Jeová que viria sobre eles. Porém, a confiança excessiva que Israel e Judá tinham em si mesmos fez com que eles nutrissem expectativas infundadas quanto ao que o dia de Jeová realmente viria a significar para eles. Apesar de suas crassas violações das leis de Deus, os israelitas e os judeus acreditavam que o dia de Jeová seria, na verdade, um período esplendoroso de bênçãos e recompensas para eles, e que por essa razão era algo pelo qual eles deviam ansiar. Mas que base tinham eles para pensar desse modo? Bem, talvez pudessem ter pensado que se não deixassem de assistir aos congressos e festividades obrigatórias em Jerusalém e continuassem a oferecer sacrifícios de animais segundo a lei mosaica e entoassem ou executassem belas melodias de louvor a Jeová em seus instrumentos musicais, ele certamente faria vistas grossas às suas práticas de idolatria e aos seus crimes hediondos. Mas, como estavam enganados, pois isso foi o que Jeová lhes disse por intermédio do seu profeta Amós. Ai dos que anseiam pelo dia de Jeová! O que o dia de Jeová significará para vocês? Será escuridão e não luz. Será como quando um homem foge de um leão e se depara com um urso. E quando ele entra em casa e apoia a mão na parede, uma cobra o morde. Não será o dia de Jeová escuridão em vez de luz? Não terá trevas em vez de claridade? Eu odeio, desprezo as suas festividades e não tenho prazer no cheiro das suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me façam sacrifícios queimados e ofertas, não terei prazer neles. E não olharei com favor para o seu sacrifício de participação em comum de animais gordos. Afastem de mim a barulheira dos seus cânticos. Não quero ouvir as melodias dos seus instrumentos de cordas. Amós capítulo 5, versículos 18 ao 23. O que aprendemos deste relato? Que ser apenas membro de uma organização religiosa ou alguém que frequenta regularmente as reuniões de uma igreja ou de um salão do reino, ou alguém que entoa cânticos de louvor a Deus em grandes congressos ou assembleias, ou mesmo alguém que prega a outros. Todas essas coisas não garantem por si só que tal pessoa será salva ou poupada no vindouro dia de Jeová. Muito mais do que isso é necessário, conforme você poderá confirmar posteriormente, lendo os textos de Isaías capítulo 1, versículos 15 e 16, Provérbios capítulo 28, versículo 9, Marcos capítulo 12, versículos 38 ao 40, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27 e Romanos capítulo 2, versículos 21 a 24. A Bíblia nos mostra que quando o predito dia de Jeová se abateu sobre o idólatra reino de Israel, os assírios invadiram seu território, exilaram os israelitas e os espalharam entre outras nações vassalas, segundo o relato de Amós capítulo 5, versículo 27, capítulo 6, versículo 7, e segundo Reis capítulo 17, versículos 15 ao 18. Mais de um século depois disso, o predito dia de Jeová também sobreveio ao reino de Judá, quando Nabucodonosor, rei de Babilônia, destruiu Jerusalém e exilou os judeus, segundo o relato de 2 Reis, capítulo 25, versículos 1 ao 21, 2 Crônicas, capítulo 36, versículos 17 ao 20, e Amós, capítulo 2, versículos 4 e 5.
Outras nações vizinhas, tais como Edom, Moabe, Amon e Egito, provaram os efeitos mortíferos do dia de Jeová quando elas também caíram diante de Nabucodonosor por volta dessa época, conforme Jeremias capítulo 25, versículos 8 ao 11, e também os versículos 17 ao 24, também Ezequiel capítulo 30, versículos 8 ao 11 e versículos 24 ao 26. O profeta Isaías também profetizou contra Edom e outras nações vizinhas do reino de Judá, pelo fato de elas terem se alegrado com o que aconteceu a Jerusalém e aos judeus naquele tempo. Isaías escreveu que Jeová tinha um dia de vingança, um ano de retribuição pela causa jurídica a favor de Sião, ou Jerusalém, conforme Isaías capítulo 34, versículo 8. Edom e as outras nações seriam completamente destruídas por causa da crueldade que demonstraram para com os judeus que tentavam escapar da destruição de Jerusalém pelos babilônios. Por essa razão, Jeová batalharia contra todo o exército delas, de acordo com Obadias, versículos 8 ao 15. Isaías predisse que nos céus ou nas altas esferas de poder governamental de Edom e das outras nações vizinhas, a espada de Jeová ficaria encharcada com o sangue delas e haveria de descer sobre elas com força destrutiva. Desse modo, o exército dos céus, ou as forças militares dos governantes de Edom e dessas outras nações, apodreceria, depois de ser destruído por Jeová, de acordo com Isaías capítulo 34, versículos 4 ao 6. Concernente ao significado de certas palavras, tais como céus ou terra, em algumas profecias bíblicas, talvez você se lembre de que no primeiro vídeo que publicamos, com o título Avisos Divinos para os Nossos Tempos, explicamos que tanto os governantes espirituais como os humanos são, às vezes, mencionados na Bíblia como céus simbólicos, que se erguem acima da terra simbólica, ou seja, a sociedade humana em geral, conforme Efésios capítulo 6, versículo 12, Daniel capítulo 4, versículo 26, Mateus 7, versículo 21, Isaías 13, versículos 1 e 13, Gênesis capítulo 11, versículo 1 e o Salmo 66, versículo 4. No caso da profecia de Isaías, referente aos simbólicos céus de Edom, Amon e Moabe, as suas autoridades governamentais seriam como enroladas, como um rolo, tal como faz um leitor quando descarta de forma permanente um rolo imprestável e velho assim que termina de lê-lo. Depois de enrolar os céus simbólicos dessas nações, como se fossem um rolo imprestável, Jeová também faria o exército desses céus murchar na morte. Portanto, as páginas da história dessas nações, por assim dizer, seriam enroladas de modo permanente, chegando ao seu fim. Edom e as outras nações vizinhas terminariam em fumaça, e o fogo simbólico de sua destruição duraria para sempre, conforme Isaías 34, versículos 2 a 6 e versículos 8 a 10, e também Obadias, versículos 1 a 4 e também os versículos 10 ao 15. Isaías profetizou adicionalmente acerca de um dia de Jeová que recairia sobre o poderoso império babilônio. Nessa ocasião, o sol, a lua e as estrelas dos céus ficariam escuros,
e tremeriam, e a terra seria sacudida e sairia do seu lugar, conforme Isaías capítulo 13, versículos 1, 6, 9, 10 e o 13. Visto que essas coisas não sucederam de forma literal, o que tudo isso significa? Significa que os elementos constituintes dos céus simbólicos, ou seja, todos os componentes da autoridade governamental de Babilônia, que na profecia de Isaías foram comparados ao sol, à lua e às estrelas, não seriam capazes de emitir a sua luz ou prover um raio de esperança ou uma clara estratégia de sobrevivência para os seus súditos. O dia de Jeová tornaria a situação tão desesperadora que o próprio rei e todos os membros de sua equipe real, que constituíam os simbólicos céus de Babilônia, mergulhariam numa profunda escuridão, não sabendo o que fazer, e tremeriam de temor diante de sua própria iminente destruição às mãos dos medos e dos persas, quando estes invadissem Babilônia em 539 antes da Era Comum, de acordo com Isaías 13, versículos 7, 8, 11, 17, e também Daniel capítulo 5, versículos 30 e 31. A profecia de Isaías revela que a simbólica terra, representando a população geral de Babilônia, seria então sacudida e sairia do seu lugar, no sentido de que as pessoas comuns fugiriam apressadamente do território condenado, que no decorrer do tempo se tornou um lugar desolado, condição que se mantém praticamente inalterada até os nossos dias. De acordo com Isaías 13, versículos 12, 14 ao 16 e 18 ao 22. Há uma profecia similar no livro de Joel a respeito de um dia de Jeová que recairia como julgamento execucional sobre a Filístia e as cidades-estado fenícias de Tiro e Sidom, devido à maneira cruel como trataram os judeus pobres que tiveram a permissão de permanecer no território de Judá e que não foram levados cativos por Nabucodonosor para a Babilônia. Joel predisse que durante o julgamento execucional, como resultado desse específico dia de Jeová, não apenas o sol e a lua ficariam escuros e as estrelas perderiam seu brilho, mas também o céu e a terra tremeriam, de acordo com a profecia. No entanto, não há registro de que essas coisas tenham ocorrido nesse tempo de forma literal. Portanto, tal como no caso do que sucedeu à Babilônia, quando o dia de Jeová recaiu sobre ela, as coisas que Joel predisse concernente à Filístia e às cidades de Tiro e Sidom tiveram um cumprimento simbólico similar nessas nações condenadas e em seus governantes, conforme Joel capítulo 3, versículos 2 ao 6 e também os versículos 12 ao 16. Embora esses relatos bíblicos nos forneçam alguns exemplos em pequena escala de dias de Jeová que sobrevieram a várias nações em ocasiões diferentes na antiguidade, a palavra profética revela que ainda há um dia de Jeová que será o maior de todos os dias e que logo sobrevirá a todas as nações do mundo e aos seus governantes. Como sabemos disso? Embora as predições gerais associadas aos diferentes dias de Jeová tenham tido seu cumprimento na experiência das nações e povos antigos que mencionamos há pouco, certas passagens nessas profecias haveriam de ter um cumprimento maior no futuro. Considere, por exemplo, a profecia de Joel, capítulo 2, versículos 28 ao 32.
O apóstolo Pedro aplicou o cumprimento dessa profecia, em particular, aos eventos relacionados ao derramamento do Espírito Santo sobre o primeiro grupo de judeus cristãos reunidos em Jerusalém no dia de Pentecostes, em 33 da Era Comum. Ao discursar para milhares de judeus devotos, porém não cristãos, que tinham vindo de várias partes do mundo para a celebração da festividade judaica de Pentecostes e que tinham ouvido o pequeno grupo de cristãos falar nos idiomas estrangeiros desses visitantes sobre as coisas magníficas de Deus, o apóstolo Pedro disse essas palavras registradas em Atos capítulo 2, versículo 5 e também os versículos 16 ao 21. Isto é o que foi dito por meio do profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todo tipo de pessoas, e os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os jovens entre vocês terão visões, e os homens idosos entre vocês terão sonhos, e até mesmo sobre os meus escravos e sobre as minhas escravas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. E realizarei milagres em cima, no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol será transformado em escuridão, e a lua em sangue, antes de vir o grande e glorioso dia de Jeová, e todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo. Na ocasião, Pedro disse àquelas multidões de judeus devotos que eles precisavam se arrepender e ser batizados no nome de Jesus Cristo para o perdão de seus pecados. E então, eles receberiam também a dádiva do Espírito Santo, porque a promessa era para eles e para os seus filhos e para todos os que Jeová viesse chamar para si. Pedro também os exortou a serem salvos da geração pervertida daquele tempo. A reação foi positiva e cerca de 3.000 foram batizados naquele mesmo dia. Além disso, o Espírito de Jeová habilitou os apóstolos a realizar muitos milagres e sinais em público, conforme Atos capítulo 2, versículos 38 ao 41 e também o versículo 43. Poucos dias depois, ao discursar para um grupo maior de judeus não cristãos em Jerusalém, o mesmo apóstolo Pedro instou a que se arrependessem e dessem meia volta para que os seus pecados fossem apagados. O relato nos diz que cerca de 5.000 dos que ouviram o discurso de Pedro também se tornaram cristãos, conforme Atos capítulo 3, versículo 19 e também o capítulo 4, versículo 4. Em seu discurso, Pedro também falou do tempo em que Jeová enviará Jesus Cristo do céu pela segunda vez, de acordo com Atos capítulo 3, versículo 20 e Hebreus capítulo 9, versículo 28. Quando Pedro disse essas palavras, Jesus Cristo tinha retornado ao céu recentemente, depois de ter vindo à terra pela primeira vez e se sentado à direita do seu Pai, Jeová Deus. O apóstolo Pedro também disse: a este, ou seja, Jesus Cristo, o céu tem de reter. Por quanto tempo? Até o tempo do restabelecimento de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas da antiguidade, de acordo com Atos capítulo 3, versículo 21. Desse modo, Pedro não deixou dúvida de que, quando chegar o tempo para Deus restaurar todas as coisas segundo o seu propósito original para a humanidade e este planeta, ele autorizará o seu Filho a deixar o céu pela segunda vez e retornar como o novo Rei do mundo, para que este venha a estar inteiramente submisso ao seu governo teocrático. Desde a sua ascensão de volta ao céu, em 33 da Era Comum,
Jesus Cristo tem estado aguardando o tempo em que todos os seus inimigos serão colocados debaixo de sua autoridade régia ou como escabelo para os seus pés. Isto ocorrerá no céu quando Jeová lhe der posse como novo rei do mundo, de acordo com o Salmo 110, versículo 1, Daniel capítulo 7, versículos 13 e 14, Hebreus capítulo 10, versículos 12 e 13 e Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Esse glorioso evento, agora tão próximo, marcará o início do grande e atemorizante dia de Jeová e de Jesus Cristo nos nossos dias, conforme Joel capítulo 2, versículo 31. No ínterim, Satanás e os seus demônios ainda estão atuando como governantes invisíveis deste mundo desde os seus lugares celestiais, ou posições elevadas de autoridade governamental no domínio espiritual, conforme explicamos em nosso primeiro vídeo intitulado Avisos Divinos para os Nossos Tempos. De acordo com Lucas capítulo 4, versículos 5 e 6, João capítulo 12, versículo 31, capítulo 14, versículo 30, capítulo 16, versículo 31, Efésios, capítulo 6, versículos 11 e 12 e 1 de João, capítulo 5, versículo 19. Porém, o reino perverso de Satanás será em breve derrubado durante o grande dia de Jeová Deus e de Jesus Cristo, e somente então é que o reino de Deus começará a governar, como veremos mais adiante, de acordo com Apocalipse capítulo 12, versículos 7 ao 10. Portanto, embora os eventos que sucederam no dia de Pentecostes de 33 da Era Comum tenham cumprido, com certeza, algumas das coisas preditas pelo profeta Joel, houve outras coisas que não ocorreram naquela ocasião. Quais são essas coisas? A profecia de Joel, conforme citada pelo apóstolo Pedro, falava de milagres ou portentos no céu e sinais na terra, além de sangue, fogo e nuvens de fumaça. A profecia falava também do escurecimento do sol e da lua. Essas coisas não ocorreram no dia de Pentecostes 33 da Era Comum, seja de forma literal ou simbólica. Portanto, trata-se de coisas que teriam de ocorrer no início do dia de Jeová e de Jesus Cristo em nossos tempos, como ainda veremos ao longo deste discurso. Além disso, como explicamos há pouco, a profecia de Isaías capítulo 34, versículo 4, acerca dos simbólicos céus que seriam enrolados como um rolo, teve cumprimento em pequena escala em Edom e em outras nações vizinhas. No entanto, essa profecia se cumprirá em escala global no futuro próximo, quando Jeová Deus e o seu Cordeiro Jesus Cristo manifestarem a sua ira contra este mundo governado por Satanás através de uma série de eventos aterrorizantes que culminarão no grande dia de Jeová e de Jesus Cristo. Por volta do fim do primeiro século da Era Comum, o apóstolo João teve visões simbólicas que Deus lhe deu acerca desses eventos aterrorizantes. Em uma delas, João viu um cavalo avermelhado, e ao seu cavaleiro foi dada uma grande espada e permissão para tirar a paz da terra ou da humanidade, de modo que as pessoas se matassem. Apocalipse capítulo 6, versículos 3 e 4. É evidente que esse cavaleiro e o seu cavalo avermelhado representam as guerras sanguinárias travadas pelas nações e o derramamento geral de sangue que, em nossos tempos violentos, não apenas tirariam a paz da humanidade, como também ceifariam milhões de vidas. O mundo ainda não esqueceu que mais de 100 milhões de vidas foram destruídas por esse
cavaleiro sedento de sangue apenas nas duas grandes guerras travadas no século passado. Em anos recentes, mais de 800 mil pessoas foram mortas diretamente nas guerras do Afeganistão, Paquistão, Iraque, Síria, Iêmen e em outros lugares. Um número bem maior do que esse de civis também morreu como consequência indireta das guerras, segundo o relatório publicado há poucos meses pelo Watson Institute for International and Public Affairs, o Instituto Watson de Assuntos Públicos e Internacionais. O apóstolo João também viu um cavalo preto, e o seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Uma voz disse ao cavaleiro: 1 litro de trigo por 1 denário, e 3 litros de cevada por 1 denário. E não faça dano ao azeite e ao vinho. Apocalipse 6, versículos 5 e 6. No primeiro século da Era Comum, 1 denário costumava ser a quantia paga ao trabalhador por um dia completo de trabalho, conforme exemplo encontrado em Mateus capítulo 20, versículos 1 e 2. Porém, na visão de João, 1 denário era o quanto se cobrava por um mero litro de trigo caro, para alimentar apenas uma pessoa por dia. Mas se o trabalhador tivesse uma pequena família para alimentar, então ele seria forçado a comprar cevada em vez de trigo, por ser menos caro, mas de menor valor nutricional. O que dizer do azeite e do vinho? No Oriente Médio, esses itens são considerados como básicos, não como luxo, e desse modo estavam presentes nos lares até mesmo das pessoas mais pobres, como um exemplo encontrado em 1 Reis, capítulo 17, versículo 12. No entanto, por causa dos preços exorbitantes dos gêneros alimentícios, as pessoas teriam de consumi-los de forma mais econômica. Por essa razão, o cavaleiro do cavalo preto representa a fome e os preços exorbitantes dos alimentos. Como todos sabemos, esses são problemas que continuam afetando milhões de pessoas ao redor do mundo. O apóstolo João viu também um cavalo pálido, ou amarelo esverdeado, e o seu cavaleiro tinha um nome: Morte. E o Hades o acompanhava de perto. Apocalipse 6, versículo 8, na Nova Versão Internacional e na tradução do Novo Mundo, edição de 1984. Mas o que é este Hades? E o que representa? No dia de Pentecostes, em 33 da Era Comum, ao falar da ressurreição de Jesus Cristo, o apóstolo Pedro fez uma citação do Salmo 16, versículos 8 ao 11, onde a palavra hebraica Seol ou Sheol é utilizada como referência à sepultura geral dos mortos, de acordo com a versão João Ferreira de Almeida atualizada e tradução brasileira, edição de 2010. Lucas, o escritor inspirado de Atos dos Apóstolos, traduziu a palavra Seol como Hades, em grego, estabelecendo deste modo uma equivalência entre elas, de acordo com Atos capítulo 2, versículos 24 ao 32. Portanto, Seol e Hades representam a sepultura geral dos mortos. Ao descrever uma visão que teve da ressurreição futura dos mortos, o apóstolo João nos diz que os que estão no Hades não estão vivos, mas mortos. Ele disse: o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. De acordo com Apocalipse, capítulo 20, versículo 13, na Nova Versão Internacional. Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, nos diz adicionalmente que Jesus Cristo tem as chaves da morte e do Hades, no sentido de que ele tem o poder de trazer de volta à vida os que morreram e estão sepultados. Em sua visão, o apóstolo João viu que tanto a morte como o Hades receberam autoridade sobre 1/4 parte da terra para matar pela espada,
pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra, de acordo com Apocalipse 6, versículo 8, na Nova Versão Internacional. A expressão 1/4 da terra não significa estritamente 25% da população mundial, que hoje somaria cerca de 2 bilhões de pessoas, se essa expressão fosse interpretada à risca. É mais provável que ela represente os incontáveis milhões de vidas que seriam destruídos pela insaciabilidade da morte do Hades, de acordo com Provérbios capítulo 27, versículo 20. Assim como os cavaleiros precedentes, a morte e o seu companheiro Hades também ceifam as vidas tanto dos que caem pela sua espada mortífera, como daqueles que morrem pela fome. Não surpreende que relatórios recentes calculem que mais de 9 milhões de pessoas morrem de fome ou de doenças causadas pela fome todos os anos. A morte e o Hades também matam com pragas, tais como a Covid-19 e outras doenças, além de pelas mãos de humanos animalescos, que matam outros humanos em quantidade muitíssimo maior do que os animais irracionais fazem. As visões aterrorizantes que o apóstolo João teve harmonizam-se com o que o próprio Jesus Cristo havia predito umas 6 décadas antes, ao falar com seus apóstolos em Jerusalém a respeito das coisas que ocorreriam pouco antes de sua volta gloriosa como o novo Rei do mundo. Ao responder à pergunta dele sobre qual seria o sinal visível de sua volta e presença invisíveis e do fim desta era, Jesus disse, entre outras coisas: vocês ouvirão falar de guerras e notícias de guerras. Cuidado para não ficar apavorados, pois essas coisas têm de acontecer, mas ainda não é o fim, porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá falta de alimentos e terremotos num lugar após outro. Todas essas coisas são um começo das dores de aflição. Mateus 24, versículos 3, 6 a 8 e Marcos capítulo 13, versículos 7 e 8. No relato de Lucas capítulo 21, versículo 11, Jesus também predisse a ocorrência de pestilências ou doenças infecciosas. Quando Jesus Cristo falou desses eventos como o começo das dores de aflição ou como as primeiras dores de parto, que seria a tradução mais literal de suas palavras, conforme a nova tradução na linguagem de hoje, ele estava comparando as dores de parto de uma mulher, que são cada vez mais intensas, com a miséria e a aflição que também se intensificariam pelo mundo num grau cada vez maior nos últimos dias, de acordo com o Salmo 48, versículo 6. Em vista disso, Jesus Cristo falou então de um período que ele chamou de grande tribulação, quando a ocorrência de todas as dores que ele havia predito aumentaria e se espalharia de forma assustadora em todo o mundo. Nenhuma nação ou localidade geográfica da terra seria poupada. A grande tribulação predita por Jesus Cristo realmente se cumpriu em pequena escala, na experiência dos judeus que estavam em Jerusalém e na província da Judéia, quando o general romano Tito e as suas legiões sitiaram a cidade e a destruíram poucos meses mais tarde, em 70 da Era Comum, conforme o relato de Lucas capítulo 19, versículos 43 e 44, capítulo 21, versículos 20 ao 24, Mateus 24, versículos 15 ao 21 e Marcos capítulo 13, versículos 14 ao 19. O historiador judeu Joséfo, que foi testemunha ocular dessa tribulação, relatou que 1.100.000 judeus perderam as suas vidas naquela ocasião, incluindo mais de 600.000 que morreram de fome durante o cerco. Porém, embora essa tribulação tenha sido inquestionavelmente a maior
a sobrevir aos judeus em Jerusalém até aquele tempo, dificilmente ela poderia ser considerada como tragédia pior do que todas as chacinas, genocídios, guerras mundiais e fomes que sucederam em nossos próprios tempos como resultado do galope daqueles 3 cavaleiros visionários do Apocalipse. Mesmo assim, Jesus Cristo falou dessas coisas como sendo as primeiras dores de parto. Mateus 24, versículo 7 e 8 e Marcos 13, versículo 7 e 8. O que isso significa? Que podemos esperar que a combinação desses eventos piore progressivamente em nossa época, à medida que os cavaleiros apocalípticos aceleram seus cavalos para que cubram mais território, espalhando a miséria e a aflição e destruindo mais vidas. A aceleração do galope desses cavaleiros fará com que as preditas dores de parto rapidamente atinjam o seu clímax na grande tribulação. Portanto, é em nossos tempos, em nossos dias, que a grande tribulação, predita por Jesus, terá o seu intencionado cumprimento em escala global. É nessa época que se cumprirá integralmente o que ele predisse em Marcos capítulo 13, versículo 19. Pois aqueles dias serão dias de tribulação, como nunca ocorreu desde o princípio da criação que Deus criou até agora, nem ocorrerá de novo. No entanto, as palavras de Jesus, conforme registradas tanto em Mateus 24, versículo 22, como em Marcos capítulo 13, versículo 20, nos dão fundamento para dizer que a tribulação global, apesar de intensa, não durará muito, pois os seus dias serão restritos ou comprimidos num curto período de tempo, e então ela passará. Com o fim da tribulação, haverá um curto período de aparente alívio e paz, que, por sua vez, induzirá as nações e os seus líderes a pensar que a tempestade finalmente acabou e que o mundo agora desfruta de paz e segurança. Porém, até mesmo esse pensamento ilusório cumprirá o que o apóstolo Paulo escreveu sob inspiração em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 2 e 3. O texto diz: quando estiverem dizendo paz e segurança, então virá instantaneamente sobre eles a repentina destruição, assim como as dores de parto vêm sobre a mulher grávida, e eles de modo algum escaparão. Sim, a tribulação global, que pode começar a qualquer momento, é apenas uma precursora do atemorizante dia de Jeová e de Jesus Cristo, que trará repentina destruição ao mundo governado por Satanás e aos seus agentes visíveis e invisíveis. Veja, o que o próprio Jesus Cristo disse a respeito do que acontecerá nesse período pós-tribulação. Em Mateus 24, versículo 29, lemos: imediatamente depois da tribulação daqueles dias, o relato paralelo de Marcos capítulo 13, versículo 24 diz: mas naqueles dias, depois daquela tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra então baterão no peito de pesar e verão o Filho do Homem vir nas nuvens do céu com poder e grande glória. O relato de Lucas, capítulo 21, versículos 25 e 26 diz: também haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia de nações que não saberão o que fazer por causa do rugido do mar e da sua agitação. Pessoas desfalecerão de medo
na expectativa das coisas que vêm sobre a terra habitada, pois os poderes do céu serão abalados. Embora Lucas não mencione que esses eventos ocorrerão depois da tribulação global, tanto Mateus como Marcos são muito claros a respeito disso. Com base no que já consideramos a respeito dos vários dias de Jeová, que sobrevieram a antigas nações e aos seus simbólicos céus, e do escurecimento do sol, da lua e das estrelas deles, e da queda metafórica dos seus governantes quais chuvas de meteoro, caindo dos céus, ou posições elevadas de autoridade governamental, não poderíamos tirar outra conclusão, exceto que a mesma interpretação se aplica às palavras de Jesus nos textos que acabamos de ler. Por outro lado, não podemos de forma alguma descartar que certos fenômenos espantosos possam também ocorrer nos céus físicos e na natureza durante o atemorizante dia de Jeová e de Jesus Cristo. Portanto, de acordo com o que Jesus Cristo predisse, os atuais líderes mundiais, representados pelo Sol, pela Lua e pelas estrelas nos seus céus políticos, em breve ficarão em escuridão total, sem saber o que fazer diante do julgamento execucional que o grande e iminente dia de Jeová e de Jesus Cristo trará sobre eles e sobre o resto do mundo governado por Satanás. Por falta de luz ou orientação da parte dos seus líderes políticos, as nações ficarão tomadas pelo medo e angústia, devido ao rugido do mar e das ondas. Se a expressão rugido do mar e da sua agitação haverá de ter um cumprimento literal como resultado de grandes terremotos submarinos, só o tempo dirá. No entanto, é mais provável que Jesus tensionava uma aplicação simbólica às suas palavras à luz do que Jeová dissera através do seu profeta Isaías. Os maus são como o mar agitado que não se acalma, e suas águas trazem à tona algas e lama. Não há paz para os que são maus, diz o meu Deus. Isaías capítulo 57, versículos 20 e 21. Há muito tempo também se predisse que quando chegasse a época para Jeová Deus empossar o seu Filho Jesus Cristo como Rei do mundo, as nações como mares tempestuosos ficariam agitadas e os seus governantes tomariam uma posição contra Deus e contra o seu ungido, ou Cristo, de acordo com o Salmo 2, versículos 1 e 2. As palavras proféticas de Jesus indicam adicionalmente que os governantes políticos das nações, representados pelos poderes dos céus atuais, serão abalados ou sacudidos de suas posições governamentais pelo reino messiânico dele. Nenhum outro reino ou governo pertencente a forças espirituais malignas ou a governantes políticos terá a permissão de existir em paralelo com o reino justo de Jesus Cristo, quando ele assumir os reinos do mundo no vindouro dia de Jeová, de acordo com Mateus capítulo 12, versículo 29, Marcos capítulo 3, versículo 27, Lucas capítulo 11, versículos 21 e 22, Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 9 e Apocalipse capítulo 20, versículos 1 ao 3. Todos os outros reinos ou governos terão de ser derrubados pelo reino de Deus, de acordo com o que lemos em Daniel capítulo 2, versículo 44. Nos dias desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído, e esse reino não passará para as mãos de nenhum outro povo. Vai esmigalhar e pôr um fim a todos esses reinos e somente ele permanecerá para sempre. Portanto, as palavras de Jesus Cristo não deixam dúvida de que o sinal ou a clara evidência de sua volta e presença invisíveis se manifestará diante do mundo com extraordinário poder régio somente
depois da tribulação global, não antes disso. Também devemos ter em mente que a presença invisível de Cristo não se desvincula da sua volta. Essas duas coisas estão estritamente ligadas uma à outra, de modo que Jesus Cristo terá de voltar, como ele mesmo prometeu, para que a sua presença ou parousia se manifeste às nações por meio de eventos sobrenaturais que se tornarão visíveis em todo o mundo. Esses eventos constituirão o sinal visível de sua presença como o novo Rei do mundo. Outro ponto que deve ser salientado é que a Bíblia não ensina que haverá duas vindas e duas presenças de Cristo em duas ocasiões diferentes. Haverá apenas uma única vinda, por meio da qual haverá apenas uma única presença. Portanto, a Bíblia não ensina que Jesus Cristo já voltou em 1914 ou em qualquer outra data no passado, tendo desse modo se tornado presente antes da grande tribulação, nem que ele virá novamente durante a tribulação, tornando-se presente pela segunda vez no futuro. Jesus Cristo voltará como rei com toda certeza e se fará presente apenas uma vez, por meio dessa única vinda. E essa vinda e presença do Rei Jesus Cristo não ocorrerá antes e nem durante a vindoura tribulação global, mas apenas depois dela. Portanto, é por meio dessa volta ainda futura que a evidência inconfundível da presença invisível de Cristo como Rei será percebida em todo o mundo, de acordo com Mateus 24, versículos 3, 29 e 30, Marcos 13, versículos 24 a 26 e Apocalipse capítulo 1, versículo 7. É significativo que em todas as palavras proféticas de Jesus acerca da sua volta, não há nenhum indício de que a sua investidura no céu como novo Rei do mundo ocorreria antes do irrompimento da tribulação global. Você poderá confirmar isso lendo os textos de Mateus 24, versículos de 1 ao 30, Marcos capítulo 13, do versículo 1 ao 26, e Lucas capítulo 21, do versículo 5 ao 27. Essa é uma das razões porque Jesus Cristo nunca poderia ter voltado ou iniciado a sua presença como o novo Rei do mundo em 1914 ou em qualquer outra data no passado. O que Jesus Cristo predisse a respeito do fim desta era e do início de uma nova era sob a autoridade do Reino de Deus é similar a uma outra visão que o apóstolo João teve. Em Apocalipse capítulo 6, versículos 12 ao 17, João nos diz: "E eu vi quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto, e o sol ficou escuro como pano de luto, a lua inteira ficou como sangue, e as estrelas do céu caíram para a terra como quando a figueira, sacudida por um vento forte, deixa cair os seus figos verdes. O céu se afastou como um rolo ao ser enrolado, e todo o monte e toda a ilha foram removidos do seu lugar. Então os reis da terra, os grandes, os comandantes militares, os ricos e os fortes, todo escravo e toda pessoa livre, se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas. Diziam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem pode ficar de pé?" Os eventos relacionados a esta visão altamente simbólica que o apóstolo João teve por ocasião da abertura do sexto selo, a respeito do grande terremoto que abala toda a terra, do escurecimento do sol e da lua, da queda das estrelas e do abalo dos poderes dos céus, acontecem todos na época
em que tanto Jeová Deus como seu Filho Jesus Cristo, o Cordeiro Visionário, estão irados contra as nações e os seus governantes devido à oposição da parte deles ao estabelecimento do reino de Deus. Jeová deu este aviso por meio do seu profeta Ageu. Mais uma vez, dentro em pouco, e eu farei tremer os céus, a terra e o mar e o solo seco. Ageu capítulo 2, versículo 6. Mais de 500 anos depois disso, o apóstolo Paulo citou essa profecia e indicou que ela se cumpriria no futuro, quando o abalo dos céus e da terra, no grande dia de Jeová e de Jesus Cristo, resultaria no completo e permanente desmoronamento e remoção de todos esses elementos simbólicos para que o reino de Deus, que não pode ser abalado, seja colocado no lugar, de acordo com Hebreus capítulo 12, versículos 26 ao 28. No mesmo contexto, o apóstolo Pedro disse que os céus e a terra que agora existem, referindo-se aos atuais governos e à sociedade humana que vive sob a autoridade de Satanás, estão reservados para o fogo e estão sendo guardados até o dia do julgamento e da destruição das pessoas ímpias. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 7. Pedro diz adicionalmente no versículo 10 que o dia de Jeová virá como ladrão, e nesse dia os céus passarão como estrondo, e os elementos, estando intensamente quentes, serão dissolvidos, e a terra e as obras nela serão expostas. Absolutamente nada que pertença aos atuais céus e terras simbólicos sobreviverá ao ardente julgamento execucional do grande dia de Jeová e de Jesus Cristo. Pedro então deu este aviso a todos os cristãos genuínos. Visto que todas essas coisas serão dissolvidas dessa forma, pensem em que tipo de pessoas vocês devem ser. Devem ser pessoas de conduta santa e praticar atos de devoção a Deus, ao passo que aguardam e têm bem em mente a presença do dia de Jeová, pelo qual os céus serão destruídos em chamas e os elementos se derreterão com calor intenso. 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 11 e 12. Com a destruição dos perversos céus e terra que agora existem, o apóstolo Pedro nos diz que haverá novos céus, ou um novo governo celestial, presidido por Jeová Deus e seu Filho Jesus Cristo, e uma nova terra, ou uma nova sociedade humana vivendo debaixo do reino justo de Deus. Até mesmo o mar turbulento daqueles que se recusam a se submeter ao governo teocrático de Deus não mais existirá, de acordo com 2 Pedro 3,13 e Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Quanto aos céus físicos e ao nosso belo lar planetário, eles permanecerão para sempre, visto que a existência deles não apenas fornece um extraordinário testemunho do inigualável poder e sabedoria criativa de Jeová Deus, mas também desempenha um papel essencial na realização do seu propósito original e imutável para com a humanidade e outras criaturas. Você encontrará pleno respaldo bíblico para essas afirmações no livro de Gênesis, capítulos 1 e 2, Salmo 19, versículos 1 a 6, Salmo 33, versículo 11, Salmo 37, versículos 9 ao 11, também os versículos 22, 29, 34, Salmo 89, versículo 37, Salmo 104, versículos 5 ao 31, Salmo 115, versículo 16, Provérbios, capítulo 2, versículos 21 e 22, Isaías, capítulo 40, versículo 26, Isaías, capítulo 45, versículo 18, Isaías, capítulo 55, versículos 10 e 11, e Romanos, capítulo 1, versículos 19 e 20. Ao descrever outra visão que teve depois de o sétimo anjo tocar a sua trombeta, o apóstolo João nos diz:
E ouvi vozes altas no céu dizendo: o reino do mundo se tornou o reino do nosso Senhor, Jeová, e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Mas as nações ficaram iradas, e veio tua própria ira, ou seja, a ira de Deus, e veio o tempo determinado para os mortos serem julgados e para recompensar os teus escravos, os profetas, bem como os santos e os que temem o teu nome, tanto a pequenos como a grandes, e para arruinar os que arruinam a terra. Apocalipse capítulo 11, versículos 15 e 18. Por milhares de anos, as nações têm vivido sob a autoridade governamental invisível de Satanás e de seus demônios, fazendo coisas que agradam a eles e não a Deus. De modo que é compreensível que as nações não estarão dispostas a mudar, nem fazer as coisas que agradam a Deus, quando o reino dele, por meio de Jesus Cristo, assumir o controle. Aliás, o apóstolo Paulo descreveu os traços de personalidade ruins da maior parte das pessoas que viveriam nos últimos dias desta era governada por Satanás. Ele diz: mas saiba que nos últimos dias haverá tempos críticos, difíceis de suportar, pois os homens só amarão a si mesmos, amarão dinheiro, serão presunçosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, desleais, desnaturados, não estarão dispostos a acordo, serão caluniadores, sem autodomínio, ferozes, sem amor ao que é bom, traidores, teimosos, cheios de orgulho, amarão os prazeres em vez de a Deus e manterão uma aparência de devoção a Deus, mas rejeitarão o poder dessa devoção. Desses, afaste-se. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 5. Desse modo, é evidente que, com tais traços de personalidade ruins, as nações e os seus governantes reagirão de maneira hostil ao estabelecimento do reino justo de Jeová Deus e de Jesus Cristo. E romperá, então, uma guerra. De acordo com o Salmo 2, versículos 1 ao 12, e Apocalipse, capítulo 19, versículos de 11 ao 19. O campo de batalha dessa guerra global, que acontecerá no grande dia de Deus, o Todo-Poderoso, é simbolicamente chamado de Armagedon e de lagar, da fúria, da ira de Deus, o Todo-Poderoso, onde os maus e os inimigos do seu reino serão pisados como uvas pelo seu Filho Jesus Cristo e pelos anjos, conforme Apocalipse capítulo 16, versículos 13, 14 e 16, e também o capítulo 19, versículos 15, 17 ao 19 e também o versículo 21. O que significa Armagedon? A palavra é uma transliteração grega do termo hebraico Har Megidon, que significa monte de Megido. A palavra hebraica Har significa montanha ou monte. Megido provavelmente significa assembleia ou reunião de multidões ou de tropas. Nas escrituras hebraicas da Bíblia, Megido é o nome de uma antiga cidade cananeia no norte de Israel, conquistada por Josué e depois designada à tribo de Manassés, conforme Josué capítulo 12, versículos 7, 8 e 21, e também o capítulo 17, versículo 21. Ao contrário do que muitos pensam, Megido não foi construída numa verdadeira elevação natural. As ruínas da antiga Megido encontram-se no alto de um montículo artificial, ou tel, de 21 metros de altura, constituído de várias camadas sobrepostas de escombros, adobes e material de construção, onde sucessivos assentamentos foram construídos no mesmo lugar por civilizações diferentes. O topo de Tel Megido é plano e cobre uma área de aproximadamente 4 hectares, de onde é possível ver o fértil Vale de Megido, também conhecido como Vale de Jezreel ou Vale de Esdrelon.
O vale tem cerca de 380 quilômetros quadrados. Na antiguidade foi palco de vários confrontos militares devido à sua localização estratégica. Foi no Vale de Megido que Baraque derrotou Jabim, rei cananeu da cidade de Azor, e o seu general Sísera, de acordo com o relato de Juízes, capítulo 4, versículos 22 ao 24, e também o capítulo 5, versículos 19 e 20. No Vale de Megido, o rei Josias de Judá foi morto pelo faraó Neco, do Egito, conforme o relato de 2 Reis, capítulo 23, versículo 29. Também no vale, Gideão derrotou os midianitas e os amalequitas, e o rei Saul foi morto pelos filisteus, de acordo com os relatos de Juízes, capítulo 6 e 7, e 1 Samuel, capítulo 31. Esses relatos bíblicos e os dados geográficos básicos que acabamos de apresentar demonstram claramente que a pequena localidade de Tel Megido, propriamente dita, e o seu adjacente Vale Fértil, que atualmente é a principal região agrícola do moderno Estado de Israel, não se enquadram de forma alguma na descrição do simbólico Armagedon mencionado em Apocalipse capítulo 16, versículos 14 e 16, para onde a totalidade das forças armadas de todas as nações, juntamente com os seus líderes, convergirão para uma guerra global, não contra qualquer nação específica do mundo, mas contra Jeová Deus e o seu então entronizado Filho Jesus Cristo. Sim, será uma guerra contra o estabelecimento do reino de Deus na terra. A guerra representa a rejeição unificada por parte das nações do governo de Deus. Portanto, o Armagedon não é um campo de batalha literal, mas espiritual, conforme evidenciado na visão que o apóstolo João descreve em Apocalipse capítulo 19, versículos 11 ao 21. O apóstolo João, que teve essas visões apocalípticas, acrescenta: vi então uma nuvem branca, e sobre a nuvem estava sentado alguém semelhante a um filho de homem, com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Apocalipse 14, versículo 14. Nessa visão, Jesus Cristo, o Filho do Homem, está atuando como principal ceifeiro da colheita da terra, de acordo com Apocalipse capítulo 14, versículos 15 e 16. Os justos, comparáveis ao trigo, terão as suas vidas poupadas e herdarão as bênçãos eternas do reino de Deus, ao passo que os maus, comparáveis ao joio, serão destruídos para sempre, de acordo com Mateus 13, versículos 24 ao 30 e também versículos 36 ao 43, e Apocalipse capítulo 14, versículos 15 e 16. Na mesma visão, Jesus Cristo também atua como principal executor dos inimigos de Jeová, que são comparados a uvas maduras prontas para serem lançadas no grande lagar da ira de Deus e esmagadas, de acordo com Apocalipse capítulo 14, versículos 18 e 19. Uma característica notável desta visão é que Jesus Cristo aparece usando uma coroa de ouro na cabeça, o que corrobora o fato de que os eventos relacionados ao Armagedon, que é o simbólico campo de batalha da guerra do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso, ocorrerão apenas depois de sua investidura no céu como o novo rei do mundo, ou seja, no período pós-tribulação. Os inimigos do reino de Deus procurarão refúgio nas simbólicas cavernas de suas estruturas políticas colapsadas, que antes do estabelecimento do reino de Deus poderiam parecer montanhas inabaláveis, mas que agora estão desprovidas de poder governamental. Portanto, essa busca por ajuda e proteção será inútil, conforme Apocalipse 6, versículos 15 ao 17. Nada poderá ocultar os inimigos de Deus dos olhos
radiantes de Jesus Cristo, que em Apocalipse capítulo 19, versículo 12, são comparados à chama ardente, nem da longa espada afiada que se estende da sua boca para golpear com ela as nações, de acordo com Apocalipse capítulo 19, versículos 15 e 21. Por razões óbvias, no Armagedon, os inimigos carnais do reino de Deus jamais conseguiriam lançar um ataque direto contra o glorificado Jesus Cristo e os seus exércitos angélicos invisíveis no céu. Mas Satanás sabe quem são os súditos leais de Jeová e de seu Filho Jesus Cristo aqui na terra. Portanto, tem de ser contra esses súditos leais do reino de Deus que o então derrubado Satanás instigará as nações e os seus líderes para travar uma guerra persecutória com o objetivo de destruí-los, de acordo com Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Essa situação é simbolizada pelo campo de batalha chamado de Armagedon. Mas o então empossado rei, Jesus Cristo, e as suas legiões angélicas intervirão em prol dos servos genuínos de Deus e os livrarão dos seus inimigos, de acordo com Apocalipse capítulo 17, versículo 14. Os sobreviventes do grande dia de Jeová e de Jesus Cristo serão introduzidos em um novo mundo, onde todos os atuais problemas e aflições ficarão para sempre relegados ao passado. E todas as coisas serão feitas novas pela implantação da vontade justa e perfeita de Jeová aqui na terra, através do reinado milenar do seu Filho Jesus Cristo, de acordo com Mateus capítulo 6, versículo 10 e Apocalipse capítulo 21, versículos 3 ao 5. As Escrituras nos aconselham a prestarmos atenção à palavra profética, como a uma lâmpada que brilha em lugar escuro, de acordo com 2 Pedro capítulo 1, versículo 19. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, o apóstolo João nos diz: feliz aquele que lê em voz alta e os que ouvem as palavras dessa profecia e obedecem às coisas escritas nela, pois o tempo determinado está próximo. Portanto, façamos o máximo para estarmos entre aqueles que conseguirão escapar de todas essas coisas que têm de ocorrer e que conseguirão ficar em pé diante do Filho do Homem, pois o grande dia de Jeová e de Jesus Cristo tem se aproximado. Finalmente, queremos incentivá-lo a ficar no aguardo de mais vídeos que publicaremos nas próximas semanas, abordando outros importantes temas bíblicos. Você está convidado a se inscrever no nosso canal e ativar as suas notificações. Obrigado pela sua atenção.